Fala galera, bem-vindo a mais um podcast. E para começar o podcast dessa semana eu gosto de apresentar, e à minha frente, lindo, maravilhoso, charmoso aqui. Magro. Senhoras e senhores, receba com essa energia, com esse alto astral, uma salva de palmas para o nosso convidado, Thiago Brunet. Uma salva de palmas para o Thiago Brunet. Primeiro, obrigado, gente. Obrigado, irmão, por fazer acontecer, por esperar aqui uns 30 minutos até o set tá pronto. Eu tenho praticado a paciência, sou cara da inteligência emocional, né? Você é um cara. A vontade de reagir vem. Vem a vontade, mas eu seguro, entendeu? Mas você é um cara evoluído. Você é muito evoluído. Primeiro, obrigado, irmão, por estar aqui. Obrigado vocês. Cumprimento aqui pra mostrar que a mesa é grande, ó, que é difícil aqui. Obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui, de verdade. Fabiana Carneiro, meu amor, sempre ao meu lado. Amor, obrigado por mais um podcast junto. Já já você sabe que você vai ter uma licença maternidade já aqui do podcast, sentir minha falta. E primeiro, Brunet, boa parte da turma aqui te acompanha também, se não quase todo mundo, para não falar todo mundo. Você é um cara que gera muito conteúdo bacana. Além de ser um empresário fera demais, é um cara muito sábio. E eu vou navegar ao longo da tua história, fazer um merchan do podcast dos amigos também, que Brunetcast, nesse exato momento que estamos gravando, tá em segundo lugar no ranking geral dos podcasts mais ouvidos do Brasil. Que honra, hein, cara? Obrigado por estar aqui. E primeiro, você tá se divertindo fazendo podcast ou não? Cara, tô porque... Você começou agora, né? Comecei há poucos meses atrás, assim. Eu tô porque eu tenho uma live pela manhã de segunda a sexta chamada Café com Destino. Aí eu já acabo naquela energia e vou direto para outra sala do podcast. Então, as minhas manhãs são muito produtivas, sabe? Sei. E eu dou meu melhor, assim, nas 3 primeiras horas da manhã. Eu começo a trabalhar às 7, às 10... assim, eu já gravei tudo de muito importante no dia. Não é que eu depois não dou o meu melhor, mas a minha energia mais forte está nessas 3 primeiras horas. Você sempre foi diurno, assim, cara? O cara do Nada, dia, acorda não, com as galinhas. Não. Depois do 4º filho, nossa vida muda muito. A gente é obrigado a acordar com as Você vê galinhas. a oportunidade de dormir, fala assim, vamos dormir que eles dormiram, que daqui a pouco eles acordam. E eu sempre fui de dormir muito tarde, eu gostava de ler até muito tarde, tipo... Dormir 1h30 da manhã, pra mim era muito cedo, foi muito cedo. Hoje em dia dá 10h30, eu tô um velhinho, né? 10h30, meus filhos dormem cedo, assim, 8h30 os pequenininhos já estão dormindo e 9h30 os mais velhos, são 4, né? A Júlia e o José, os mais velhos, dormem umas 9h30. 10h30 eu já não tô entendendo mais nada, eu já tô olhando pra cá, olhando pra lá, já leio alguma coisa, geralmente eu durmo lendo e já pego no sono. Aí, em compensação, 6h30 eu tô de pé, às vezes um pouco mais cedo. E 7 horas eu tô no escritório trabalhando. Você tá com quantos livros, irmão? Eu perco a conta de quantos livros você já escreveu. Eu tenho 8 livros publicados. E graças a Deus a maioria é best-seller pela revista Veja. O último, ou mais recente, né, talvez o que teve maior expressão nacional, que foi o Especialista em Pessoas, que tá no Bookme. Por sinal, eu falei pra você antes da gravação, mas quero falar aqui, a avaliação da sua aula no Bookme tá um espetáculo, cara. Ativação foi um espetáculo. O Especialista em Pessoas é muito legal, cara. Que legal. Eu escrevi com muito afinco, porque eu tava morando na América, né, na época que eu escrevi. Então eu acordava às 7 horas da manhã para levar as crianças na escola. E eu comecei uma prática que mudou muita coisa na minha vida, foi acordar 2 horas mais cedo. Eu comecei a acordar todo dia, de segunda a segunda, às 5. Aí descia para ver o sol nascer, tinha uma varandinha que você via um lago assim. E aí eu via o sol nascer e ia escrevendo de 5 às 7. Então eu escrevi esse livro durante 12 meses, durante 1 ano mais ou menos. Escrevendo todo dia às 5 da manhã, só de 5 às 7. Eu trabalhava 2 horas por dia. E saiu um livro assim espetacular, porque eu botei muito sentimento, prestei muita atenção no que eu estava fazendo. Nem todo livro você consegue parar tanto tempo para escrever. Às vezes você tem que escrever ali entre um trabalho e outro. Você está no avião viajando para algum lugar para dar uma palestra, teve uma ideia, você está escrevendo. Esse eu tive tempo de escrever, reescrever, não gostei, apaga, escreve de novo. Então eu acho que, além de ser um assunto que ajuda todo mundo, que é como lidar com qualquer tipo de gente, foi um livro que eu botei muito mais atenção. Então, e principalmente você, eu quero explorar essa vertente, porque você entende muito de gente, cara. E o que você falou, cara, ajuda todo mundo, porque entender de gente, não importa se é nos negócios, na família, poder entender de gente vai só trazer benfeitorias, só benefícios para sua vida. E você é um cara que eu gosto muito, que dentro da tua mensagem, você usa muito o teu fundamento teólogo, né? Você é um grande teólogo, entusiasta, um estudioso, muito sábio, assim.
De onde mais você refinou a sua capacidade? Obviamente vem da vivência, vem da experiência, vem desses lindos cabelos brancos aí também. Tem essa parte, né? Aprendizados. Mas de onde veio a tua maior vertente pra entender de gente, assim, cara? Certamente, assim, o meu grande despertar aconteceu alguns anos atrás, talvez 8 anos atrás, que eu me tornei um pupilo do Dr. Augusto Cury. Que legal. Então, assim, de a gente frequentar a casa de um do outro e tal, e ele, não sei o que viu em mim na época, né? Porque na época eu não tinha nada para oferecer. Nem os cabelos brancos. Nem cabelo branco, eu não tinha nada para oferecer em contrapartida, não tinha nenhum seguidor na rede social, não tinha nada, e ele decidiu investir em mim, no sentido de conhecimento, né? Então ele me passava muita informação. Eu lembro que o primeiro livro que eu escrevi, eu levei um manuscrito na casa dele. Aí ele ficou 3 dias analisando. Falou, isso aqui não. Rapaz, você é o dono da verdade para escrever uma afirmação absoluta? O escritor não faz afirmações, o escritor provoca pensamento. Eu ia anotando tudo isso. Falei, cara, isso é legal e tal. E eu fui crescendo muito. E na convivência com ele, eu fui vendo que a prioridade dele era você ter governo, inteligência emocional para poder lidar com a vida e com as pessoas. E eu comecei a perceber porque logo depois que eu o conheci, eu passei por uma situação muito difícil. Quebrei a empresa, perdi os amigos, tive que mudar de cidade, foi uma coisa terrível. E foi o que ele me ensinou de inteligência emocional que eu falei, vamos ver se isso é verdade. Então 2 coisas eu descobri de verdade nesse período. Deus, a minha fé, porque eu sou da fé cristã desde criança, mas era por participação. Eu tive uma experiência mesmo de falar, caramba, Deus existe quando eu quebrei, e a parte da inteligência emocional também. Eu falei assim, realmente isso funciona. Se eu praticar o que está escrito aqui, as coisas vão acontecer. Em 9 meses eu saí daquele buraco emocional e financeiro e reconstruí minha vida e vim construindo o que a gente tem se tornado. Eu gosto muito, principalmente todas as suas mensagens, é carregada de uma mensagem tão legal. E como que é para você... Principalmente, e eu gosto muito do jeito que você faz, porque você demonstra a sua fé, mas de um jeito onde não é invasivo. Você deixa muito... Porque falar de fé é uma coisa muito particular, né? O jeito que você se relaciona com Sem Deus. dúvida. E como é que é essa dualidade de demonstrar a sua fé, mas sempre você faz questão, porque, pô, sou amigo particular seu, gosto muito, aprendo muito com você, de sempre, às vezes, quando até você vai me contar, às vezes, alguma história ou trazer uma lição, você sempre traz um pouquinho da sua fé. Para falar pouquinho, para não falar um pocão. Mas de um jeito onde você deixa todo mundo confortável, independentemente da maneira que você conversa com o seu Deus. Mas como é que é, nos dias atuais, rede social, falar da fé, mas deixar o... consegue entender essa trinca aqui, cara? Como é que você faz? O grande segredo é que eu descobri que ninguém tem nada contra Deus. As pessoas têm contra religiões. Legal. Então, você nunca vai me ver defendendo uma religião. Porque o que separa são os clubes que a gente monta. Eu sou do clube tal, o clube evangélico. Você é católico? Então você não é do meu clube. Você é espírita? Então você pensa diferente de mim. Então, os clubes, que são esses grupos religiosos, eles acabam separando as pessoas. Eu decidi comunicar o que eu acredito sem ferir o que você acredita. Isso é legal. Porque a fé é fruto de experiências. Eu posso te contar tudo que eu acredito que nada vai mudar em você se você não tiver a sua própria experiência. Uau. Isso, inclusive, vale para os nossos filhos, né? Eu educo meus filhos sempre provocando que eles tenham a experiência deles. Porque se eles têm que acreditar em Deus, por exemplo, que eles acreditam porque eles provaram, e não porque só eu falei. Eu tenho a responsabilidade de apontar os caminhos que eu acredito. Não, eles não acreditam em Deus, eles acreditam em você. Exatamente. Uau. Então, eu tenho indicado os caminhos, mas sempre provocado experiências neles. E eu acredito que se isso vale para meus filhos, vale para todo mundo. Então, se você não tiver uma experiência com Deus, não adianta eu ficar falando de Deus para você, goela abaixo. E outra coisa também que eu percebi é o seguinte. Você conhece gente milionária? Conheço. Conhece? Conheço. Então, olha só. Ser milionário é bom ou ruim? Bom. Também acho. Eu acho que ruimzão, atrasar as contas. Também acho. Não poder botar os filhos numa escola boa. Eu acho muito ruim isso. Não é que um é melhor do que o outro, sim, mas a vida é mais fácil, vamos dizer assim. Mais leve. É melhor você administrar abundância do que escassez. Sim. Isso aí. Beleza. Agora, se ser milionário é tão bom, por que você nunca viu um milionário tentando te convencer a ser um milionário? Cara, você tem que ser milionário, mano. Não, vou te dar 10 milhões para começar. Toma aqui, cara, você tem que ser. Não, você tá perdendo, você tem que vir para o nosso clube dos milionários. Se milionário é tão bom, por que ninguém tenta convencer o outro a ser milionário? Porque os resultados falam por si só.
É verdade. Agora, o que é melhor? Deus ou ser milionário? Na minha concepção, cada um tem a sua, é Deus. Também. Se Deus é melhor do que ser milionário, por que eu tento enfiar Deus goela abaixo e o milionário não tenta enfiar os milhões goela abaixo? Sim. Então por quê? É porque eu tento te provar com a boca, mas as minhas atitudes reprovam tudo que eu estou falando. Então o grande lance de você comunicar sua espiritualidade é como você vive e não o que você fala. Isso é muito legal, né? E você falou isso uma vez pra mim, que nas nossas ações está a nossa espiritualidade. Uhum. No que a gente faz. Às vezes as nossas ações é um jeito, às vezes, por exemplo, a gente, entre aspas, pregar. Sem dúvida. Por exemplo, a minha supervalorização da unidade familiar. A base, família importa, o jeito que eu trato a minha esposa. Eu tô, de uma certa maneira, entre aspas, pregando a minha fé, aquilo que eu acredito. Claro. E por que você vê que, principalmente dentro desse ecossistema de internet, tem gente que guarda a sua fé com medo do que o outro vai achar? Sabe aquela coisa? O cara meio que esconde Deus por conta... Puta, se eu demonstrar um pouco a minha fé, como que eu vou ser compreendido? Tem muito... Você percebe que tem esse lance também, amor? Não sei. Eu acho que talvez a pessoa que esconde, talvez ela não tenha encontrado a fé de verdade. Porque se ela tivesse encontrado, ela ia acreditar. Não consegue esconder, Não consegue esconder. Eu acho que pode ter isso, da pessoa ter uma fé, mas não ser tão quente, não ser uma experiência tão forte a ponto dela, caramba, eu preciso compartilhar, que é o meu caso, eu não consigo ficar calado sobre isso. E também tem um outro lado extremo, que é a pessoa usar Deus, usar o jeito de falar da fé para ter resultados financeiros. Entendeu? Então, vai dar muito mais audiência numa live se eu falar, gente, eu vou orar aqui por vocês, do que eu simplesmente dar um conteúdo. Eu posso fazer um teste um dia com você. Pode botar conta. Gente, amanhã eu vou fazer uma live de oração. Todo mundo vem, vai dar 40 mil pessoas. Se eu falar, é live de conteúdo, eu vou passar conteúdo. Dá 15, 16 mil pessoas. Então, porque as pessoas se movem muito, a massa se move muito pela fé. Então, tem os dois lados, quem não demonstra e quem demonstra falsamente também. Então, é por isso que eu acho que você tem que analisar uma pessoa pelas atitudes, consequentemente pelos frutos, e não pelo que ela fala. Porque falar, papagaio fala, pô. Ele aprende a falar e repete tudo. Agora, a atitude é a réplica do coração, né? Você tem um coração que acaba sendo revelado nas suas atitudes, principalmente nos momentos de mais pressão. Eu posso te perdoar e não te perdoo, então eu não posso falar que eu sirvo a Deus. Porque Deus é amor, Deus é perdão. Hoje eu estava gravando também um podcast lá no Brunecast e a gente estava falando sobre perdão. Eu falei assim, mas o cara errou, ele tem que pagar. Eu falei, claro que tem, calma. Eu não estou falando que você perdoar é não deixar ele pagar o preço que tem que pagar pelo que fez. Se fez algo, por exemplo, que é crime, vai preso, paga a conta. Perdoar é só você liberar no teu coração para você voltar a dormir. Exato. Uau. Entendeu? O pai não pagou a pensão. Tem que ser preso porque é lei, se tem que pagar a pensão. Ué, tem que ser preso. Perdoar não é ele não ser preso, perdoar é você não perder noites de sono, você não morrer de ódio, ficar cheia de mágoa, cheia de amargura porque ele não pagou a pensão. Então, essa é a diferença de ter Deus de verdade, é pregar com as atitudes, né, do que quem simplesmente usa Deus na fala para ter algum resultado. E eu gosto muito porque você tem uma habilidade muito forte que é contar histórias. A habilidade de você contar histórias é de você, dentro de uma história, existem grandes ensinamentos. Qual que é uma história? Porque você é um grande estudioso, assim, da Bíblia. Eu gosto muito pra mim é o livro dos livros. Qual que é uma história que vira e mexe? Você conta que é carregado de uma boa história, que você sabe que vai servir para o empresário, para o empreendedor, para alguém que está começando, mas você sabe que essa história do ensino. Eu sei que é duro, porque eu nem sei. Não, tem muitas. Posso escolher uma, mas não é a melhor. É simplesmente a que está vindo na minha cabeça, porque tem muitas. Deixa vir. Né? A que veio na minha cabeça agora é a parábola do filho pródigo. Serve para qualquer coisa. Por exemplo, esse ano passado, quer dizer, 2020, eu tive o privilégio de ser preletor lá lá do Flávio Augusto, no Powerhouse. No Powerhouse. Então, poxa, é uma grande, se não a maior conferência de empreendedores da América Latina, e eu era o preletor. E aí, eu perguntei, falei, Flávio, você sabe o que eu falo, né? Você não está imaginando que eu vou fazer uma conta para empresário prosperar, porque não é o que eu falo. Ou seja, você tem que dizer, você sabe que eu... Você sabe que eu sou teólogo. Você sabe que eu vou pregar. Abra sua Bíblia, tô brincando. Mas eu vou usar... Sabe? Não, tudo bem.
Beleza. O combinado não sai caro. Combinado não sai caro. Aí quando apertou o REC, começou, eu falei assim, gente, eu quero contar pra vocês a parábola do bom samaritano, que é outra parábola. O que eu vou contar agora pra vocês é do filho pródigo. Cara, mas eu acho animal essa habilidade sua de usar os ensinamentos, cara, de Deus, que estão de dando Jesus. certo há 2000 anos. Presta atenção, É a questão isso. da Bíblia não tem a ver com fé necessariamente. É bom te deixar isso aqui claro. Que uma função até da teologia é explicar essa diferença. Uma coisa é sua fé, que você pode abalizar sua fé na Bíblia. Isso é uma coisa. Outra coisa é que a Bíblia é um livro histórico e filosófico. Você não precisa ter fé para ler a Bíblia. Justo. Está dando certo há 2000 anos, não tem nenhuma contradição há 2000 anos. Desde que foi publicada, nenhum arqueólogo, nenhum cientista, nenhum historiador, ninguém conseguiu falar, isso aqui não bate. Não, essa história está mal contada. E foi escrita por centenas de homens diferentes em milênios de distância e tudo bate, tudo confere. Tudo que está escrito lá. E outra coisa, você não precisa ser de fé para praticar o que está escrito, porque a maioria das pessoas já acredita que aquilo é verdade. Por exemplo, honrar pai e mãe. Você precisa ser evangélico, católico ou espírita para honrar pai e mãe? Não. Se você perguntar na rua, as pessoas vão falar, cara, esse é o certo. É ou não é? Não roubar, não matar. Não roubar, não matar, não trair a esposa, ser fiel ao esposo. Você precisa ser crente para ser fiel no casamento? Você precisa ser católico para isso? Ou é o senso comum Justo. de moralidade ou do que for? Justo. Você está entendendo? Então, assim, a Bíblia, na verdade, ela é um manual de instrução do ser humano, assim como você compra uma geladeira e vem um manual de instrução. É lógico que as religiões se apoderaram da Bíblia e a usam a seu favor. Mas a Bíblia deveria ser um livro obrigatório nas escolas. Eu defendo um ensino bíblico nas escolas não religioso. Não estou defendendo o ensino religioso. Total. O ensino bíblico, usando a Bíblia como livro histórico e filosófico para levar um conhecimento às crianças e aos adolescentes que reduziria muito problemas sociais como a marginalidade, problemas com drogas, problemas familiares seríssimos e outras coisas, até de caráter. Por exemplo, a Bíblia fala que você tem que falar a verdade. Porque muitos problemas a gente tem na sociedade porque as pessoas mentem. Né? As pessoas enganam, as pessoas roubam. Ou seja, a Bíblia fala, isso não pode. Se a gente seguisse a Bíblia, o mundo seria melhor, independente da religião. Foi por isso que ela foi deixada. Ela tem um propósito que ela foi Exatamente. deixada. É um manual de vida do ser humano. Então, assim, no Powerhouse, esse ano eu falei sobre a parábola do bom samaritano. E usei a parábola do bom samaritano para aplicar na vida empreendedora. Cara, foi demais. A gente recebeu milhares de testemunhos, depoimentos. A que eu quero usar hoje é a parábola do filho pródigo. Como é que é a parábola do filho pródigo? É um filho de um multimilionário, tinha ele e o irmão. A Bíblia diz que ele chega para o pai dele. Primeiro vamos esclarecer o que é uma parábola. Parábola é uma história representativa, ilustrativa. Jesus usava muito parábola para você entender é um storytelling. Tá. Para você entender de uma forma mais clara. É tipo uma analogia no É uma formato de história. analogia, né? Você perguntava alguma coisa para Jesus, se a resposta era muito difícil, ele te respondia com uma parábola para você entender. Justo. Aí eu falei assim, Era um Jesus, contador de história. Era um contador de história clássico. perito. Eu falei assim, Jesus, o que é isso? O que é aquilo? Ele falou, bom, é como um grão de mostarda e começar. História. Entendeu? Então, entendi. Na parábola do filho pródigo, a história é o seguinte, então, é ilustrativo. O filho chega para o pai, um dos dois filhos, chega para o pai, o mais novo, fala assim, pai, me dá uma parte da minha herança. O pai era multimilionário. Eu quero a minha parte da herança agora. E tem um versículo em Provérbios, que é o livro de Salomão, o homem mais sábio e mais rico historicamente que já passou, que diz que a maldição, quando é adiantada, vem a ser... Desculpa, a herança, quando é adiantada, vem a ser uma maldição. Então, herança é bom? Trabalhei a vida toda, eu quero deixar uma herança para os meus filhos. Mas adiantada vira maldição. Está na Bíblia. Toda vez que você descumpre um princípio bíblico, você vai pagar um preço, acreditando ou não acreditando. Tiago, eu não acredito nisso. Não. Você pode não acreditar, mas vai pagar o preço do mesmo jeito. Justo. É histórico, é estatística. Você não acredita na Bíblia, então você acredita em matemática? Pega por estatística. Quem cumpriu o princípio como está, quem descumpriu os princípios bíblicos como está. Pega por estatística, então. Vamos na matemática. Então, esse homem, ele adiantou a herança. Então está na Bíblia que ele atraiu uma maldição para a vida dele. Então ele pega a herança, parte dele, e a Bíblia diz que ele vai para uma terra muito distante e começa a gastar todo esse dinheiro com mulheres, prostituição, com amigos, com jogos, com tudo aquilo que o ganhador da Mega Sena faz. Porque dinheiro fácil faz você gastar fácil. Você não tem um ganhador da Mega Sena de pé. Os caras estão tudo quebrado. Então ele começou a gastar com isso. Você já viu um cara quebrado se levantar? Já. Eu estava quebrado, me levantei. A Bíblia diz que ele quebrou.
Dava para se levantar? Dava. O problema é que ele não conseguiu prever o futuro, porque ser humano não prevê futuro. Deus sim. E no futuro, a Bíblia diz que estava vindo uma grande fome sobre a terra. Então, qual o problema? Ele quebrou como se fosse no meio da depressão de 29 ou do coronavírus 2020. Não tinha para onde correr. Ele quebrou e não tinha para onde correr, não tinha de onde levantar recursos. Então, ele começou a desejar comer comida de porco. Ele começou a ser muito humilhado. Claro, os amigos desapareceram, eram amigos do dinheiro, as prostitutas foram embora, acabou o dinheiro, acabou tudo. Aí a Bíblia diz que ele cruza os braços no meio de um chiqueiro, olhando para a comida de porco, pensando em comer a comida do porco. E fala assim, caramba, eu estou aqui tentando comer comida de porco e os empregados da casa do meu pai comem muito melhor do que isso. Já sei o que eu vou fazer. Aí a Bíblia diz assim, ó, caindo em si, ou seja, a ficha caiu, caindo em si, pensou, levantar-me-ei, irei ter com meu pai e direi assim, : Pai, pequei contra os céus, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como eu fosse um dos teus empregados. Ou seja, eu sei que a droga que eu fiz foi tão grande, não precisa mais me assumir como filho, não. Deixa eu voltar como empregado, que eu sei que eu vou viver melhor do que eu estou vivendo lá. Aí a Bíblia diz no outro versículo, levantou-se e foi. Chegando lá, o pai abraçou ele, falou, que isso, você é meu filho, recebeu de volta, botou um anel de ouro nele, botou roupa de linho e falou, você matou o melhor cordeiro que tinha e fez um banquete. Moral da história. Ele cria um problema e não tem nessa parábola uma oração, um pedido de socorro a Deus, não tem um anjo descendo para ajudar. Ele cria o problema e resolve sozinho. Então o que acontece? Eu uso essa parábola para te ensinar. Você resolve o problema que você criou e Deus resolve os que você não criou. Uau. Então tem problema que você não criou. Tem diagnóstico que chegou na tua vida que não foi uma má alimentação, foi coisa do destino, aconteceu. Então isso é com Deus. É impossível, não foi você, é com Deus. Agora, se eu posso pedir perdão para alguém que está ferido comigo, eu peço e resolvo, ao invés de falar, Deus, vá lá, dá um jeito nessa relação. Não é assim que funciona. Não é para ficar terceirizando, né? Não dá para terceirizar a fé, não dá para terceirizar. Você não manda em Deus. Você cumpre princípio e ele move em cima dos princípios, e não em cima de você. Só que se você estiver conectado aos princípios, aí ele está ao seu favor, porque você está praticando o que ele escreveu e está 2000 anos escrito a mesma coisa, não muda. Então, o que esse cara fez? Ele cai em si. A primeira coisa que tem que acontecer quando você se mete num problema é cair a ficha. Caramba, eu fiz isso. E olha que essas conexões são muito fortes, né? Olha que legal. Primeira sacada que você pegou dessa parábola é o primeiro passo da mudança é o reconhecimento. Primeira coisa. Já é o primeiro ensinamento que vem nessa parábola. Tem que cair a ficha. Tem que cair a ficha. E você tem que reconhecer que a culpa é sua. Negócio de terceirizar. Ah, mas tô assim também porque o governo. Não, tô assim porque meu pai me abandonou. Não, tô assim porque o Caio não deu o conteúdo direito. O famoso vitimismo, né? O coitadismo e tal. Foi ele, não foi ninguém. Fui eu que errei. Então ele falou assim, ele caindo em si disse, aí o segundo passo ele planejou. A Bíblia diz que ele fala assim, então, o que eu vou fazer? Vou levantar, ele começa a planejar. Sabe aquele pensamento? Cara, eu vou lá, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Foi o que ele fez. Vou lá, vou falar com meu pai assim, assim. Ele ensaiou o que ia fazer. Próximo passo, levantou-se e foi. Foi lá e fez mesmo. Então, cair em si, que é reconhecer, planejar como você vai ser dali. Terceiro, fazer. Então, ele cria o problema e resolve. E detalhe, volta melhor do que antes. Volta melhor do que antes. Então, existem experiências que você precisa passar para você ser melhor do que é hoje. Agora, se você vai ter o grande lance de ter aquela sacada de falar, puxa, eu estou errado, eu não deveria ter feito isso, eu vou me arrepender. Porque o problema com Deus, agora usando minha parte de teólogo aqui, não é você errar, é você não se arrepender. Verdade. Esse é o grande problema. Verdade. Então, qualquer um aqui está sujeito a erros, porque nós somos seres humanos. Agora, você não se arrepender mostra que o seu coração não quer mudança. Porque o arrependimento é o primeiro demonstrativo de transformação. Ninguém que quer mudar de verdade está com o coração duro. Não, é assim mesmo. Se quiser ele que venha pedir perdão. Isso não existe. Quem quer mudar de verdade está disposto a pedir perdão, a se arrepender. Não, desculpa, fui eu. Ou seja, deixar a ficha cair. Esse é o grande ensinamento da parábola do filho pródigo que a gente pode utilizar em qualquer coisa. Se eu for falar para empresário, eu uso isso. Você criou um problema na sua empresa? Vai lá e resolve. Contrata o consultor certo agora, tira do teu prolabore e bota no caixa da empresa. Dá um jeito. Você criou, você resolve. Boa.
Entendeu? Aquele senso de autorresponsabilidade, né? Exatamente. Não fica terceirizando, não, porque se eu conseguir um contratinho agora com fulano, não, porque se... Não, vai lá e resolve. Né? Eu posso encaixar a parábola do filho pródigo em qualquer coisa. No casamento, aí eu brinco. Aí eu vou fazer 16 anos de casado essa semana, né? A gente já resolveu vários problemas no casamento. Pra gente estar feliz hoje, a gente teve que vir se adaptando ao longo dos 16 anos, né? E vários problemas que nós tivemos não foi problema do acaso, foi problema que eu criei. Era só eu ter botado a toalha no lugar. É só eu ter chegado na hora que eu prometi. Olha, ó, aqui, ó, o chute aqui embaixo da mesa. Era só eu ter dado, ficado mais com as crianças no tempo que ela pediu para ficar. Sabe, coisas assim? Sim. Então, é muito importante que, ao errarmos, a gente reconheça, planeje como vai sair daquele erro e vá lá e faça. Você está arrependido das toalhas? Tô. Tem que estar arrependido de verdade, Tô senão isso arrependido. nunca vai mudar. Tô arrependido. Não tem mudança. Isso nunca vai Tô mudar. arrependido. Tô Você arrependido. reconhece que é um erro, né? Mas, às vezes, esses pequenos erros acumulativos, né, cara? Lógico. Sabe o que eu percebi, já que a gente está falando de casal? Que os grandes problemas não separam o casal, são os pequenos. Você pode ver um casal quebrou financeiramente. Bum! Uma vergonha nacional. Quebrou em rede nacional. Os caras ficam mais juntos. O cara é preso. A mulher fica com ele uns 20 anos ele na cadeia, a mulher levando comida para ele no sábado. Agora, o cara, uma semana tem dinheiro, outro não tem. Uma semana fala a verdade, uma semana fala mentira. Os pequenos probleminhas é o que faz o casal separar de verdade. Porque ninguém tropeça nas montanhas, sempre nas pedrinhas. Entendeu? Então, assim... É impressionante como Mas você é tem umas analogias que eu adoro. Isso serve... Ninguém mas tropeça na montanha, cara. Não tem como tropeçar. Não tem como. Problema grande não te derruba, te fortalece. São o acúmulo dos probleminhas que fazem você fraquejar no caminho. Igual o sucesso é o acúmulo das pequenas coisas bem Sim. feitas, o do fracasso é a mesma coisa. A fórmula... Acumulativo. Até você puxou... manda um beijo pra Janine aqui também. Meu amor, tá em casa me esperando. Eu acredito que nenhum casamento acaba do nada. Ele dá sinais. Uhum. Você acredita nisso também? Ou não? Claro. Tudo é cumulativo. Sucesso e fracasso. Para você terminar... Por exemplo, tem coisas que são fortes de falar, mas, por exemplo, quando você vê assim... Você já viu casal que teve traição de uma das partes, se perdoaram e ficaram juntos e foram felizes para sempre? Sim ou não? Sim. Vários. Você já viu casal que teve traição e se separou e ficaram com ódio um do outro? Sim. Qual a diferença de um para o outro? É o que aconteceu antes da traição. É o acúmulo das coisas. É verdade. Entendeu? Então, eu já tratei de ambas situações de amigos. E uns dois rapidamente falaram, cara, vamos perdoar, vamos deixar pra lá. Por quê? Porque era uma relação muito boa, era uma relação saudável. Eles entenderam como um erro que jamais pode ser repetido, que tem que ser corrigido, que vai ter a sua punição emocional grande, teve a vergonha da sociedade ali, tudo isso. Mas eles resolveram e estão felizes até hoje. E já teve outros que por coisas menores se separaram e nunca mais voltaram. Porque, na verdade, era o que estava acontecendo antes. Então, sem dúvida, o lixo varrido para debaixo do tapete é o que faz um problema pequeno, médio ou grande depois de acabar com um relacionamento. Seja de casamento ou de sociedade também acontece a mesma coisa. Você é sócio e a mesma coisa está acontecendo. Você acha que o grande ponto para a gente aprender a, por exemplo, tirar ótimos ensinamentos da Bíblia é a sua interpretação? Como que você enxerga isso? Porque eu vejo que também grandes conflitos é baseado em interpretações diferentes também. Você querendo levar a interpretação mais para um lado, mais para o outro. Eu tive alguns presentes divinos. Um ter nascido num lar onde meu pai supervalorizava a Bíblia. Uhum. Então, desde a infância, a Bíblia sempre foi colocada num pedestal pra gente. A segunda grande vantagem foi eu ter trabalhado, porque antes de fazer o que eu faço, eu tinha uma agência de turismo. Uhum. E por quase 10 anos eu trabalhei justamente levando turistas brasileiros a Israel. Quantas vezes você foi para Israel? 46. Eu quero muito fazer essa viagem, Não, mas vamos. tem que ser com você. Então, você? em novembro. Quando você vai levar a gente para Israel? Então, se as fronteiras abrirem, tudo der certo, em novembro a gente tem uma viagem programada. Cara, é surreal, é transformador. Entendeu? Inclusive, vários amigos nossos falaram a mesma coisa. Cara, eu vou, mas com você, porque a gente vai num tour privado, a gente interpreta o que aconteceu E o seu trabalho ali. na agência de turismo era exatamente Era isso, eu era guia. Eu era sócio da agência, mas eu era o guia. Então, assim, eu fui 46 vezes a Israel tendo uma experiência, não lendo a Bíblia, andando por ela. Uau, cara. Então eu consegui entender coisas geográficas, histórias, arqueológicas, teológicas que abriram muito a minha mente.
E deve ser uma coisa louca, estudar e ir até Israel, Viver, né? Não, é muito doido. Deve ser muito louco, assim, né? Muito Estudar teologia, que Israel deve ser absurdamente presente dentro do estudo. O tempo todo. E você ir 40 vezes, cara. A Bíblia, 90% da Bíblia se passou em Israel, né? Então, a Bíblia foi escrita em Israel, se passou em Israel, com raríssimas exceções de textos ali. Mas então, a gente... isso foi o segundo presente. E o terceiro foi eu ter quebrado. Porque nessa quebra, eu tentei duvidar de Deus. E é muito importante que você questione o que não entende. A gente acha que Deus vai julgar a gente como se Deus tivesse mente humana e fosse limitado como a gente, e fosse rancoroso igual a gente. A gente acha que Deus vai julgar a gente porque a gente tentou questionar. E chegou uma hora que eu quebrei, eu estava tão envergonhado, estava numa situação tão difícil, que eu falei, se Deus existe, por que eu estou passando por isso se eu fiz tudo certo? Na minha cabeça, eu estou indo na igreja desde criança. Uhum. Eu nunca roubei, nunca cheirei, nunca matei, por que eu estou passando por isso? Só que não é assim. Foi ali na quebra que eu comecei a ler a Bíblia e não entender via outras pessoas. Porque via outras pessoas você entende a interpretação dela e não o que está escrito. Uhum. Por isso você pode escutar mais gente, mas o mais importante ainda é você ler direto. Você pode beber do rio, mas na fonte a água é mais limpa, sabe? E a Bíblia é a fonte. Então, eu comecei a ler a Bíblia desesperadamente para pegar um erro. Eu falei, eu vou mostrar que isso aqui está errado. Caramba, cara. E nessa de tentar confrontar, só eu e Deus, né? Nunca tornei isso público. Mas nessa de tentar desacreditar, eu tive um encontro muito forte com o Deus da Bíblia ali. E aí eu comecei, aí juntou a experiência que eu tenho desde a infância com Bíblia, Israel, e a experiência que eu estava tendo ali, emocional, de me levantar de uma quebra. E cada versículo fazia sentido para mim. Agora, cada coisa, meu Deus, agora eu entendi por que Davi escreveu isso, por que Salomão botou esse versículo, por que Jesus falou essa parábola. Fui entendendo as coisas. Aí, quando eu comecei a falar publicamente sobre isso, eu falava de uma forma que as pessoas entendiam, porque era na prática, era no dia, na aplicação diária, sabe? Então, esses foram os presentes divinos que Deus me deu para interpretar a Bíblia. E ainda mais, você falou de Israel 40 vezes. O que é um... Eu vou pegar porque toda vez que eu tô... eu pergunto alguma coisa de Israel, porque particularmente a gente conversa muito, né? A gente, enfim, Israel tá nos nossos planos conhecer, mas qual que é um... Eu quero que você traga um pouquinho de Israel pra perto das pessoas pra conhecerem. Qual que é um ponto que, puta, de Israel sempre te marca? Quando você vai, cara, eu acho primeiro, que antes da gente falar a parte da espiritualidade de Israel, é bom lembrar que Israel é um país de primeiro mundo. Total. É lindíssimo. É lindíssimo. Lá. É super estruturado para turismo. Parte tecnológica, de startup, né? As startups estão em Tel Aviv e tal. Hotéis de primeiro mundo, restaurantes maravilhosos. A gente tem que lembrar que Israel é um país super, ultra, mega preparado para turismo. E aí, você agora vai ter as experiências, como, por exemplo, você navegar no Mar da Galileia. Você pode até duvidar que aquela pedra que dizem que foi a pedra que Jesus sentou, você pode, como é que vai provar que foi a pedra que Jesus sentou? É verdade, isso você pode duvidar. Mas mar só tem um em Israel, só tem o Mar da Galileia. Né? Então, assim, você está ali no lugar, sem dúvida nenhuma, que é o que está escrito na Bíblia. Então, a experiência que você tem de estar andando em lugares onde coisas que mudaram a história da humanidade, você sendo cristão ou não, você vive na era cristã. Por quê? Nós estamos em 2021 depois de Cristo. É verdade. Então, ele dividiu a história independente da tua fé. Antes de Cristo e depois. Acabou. Independente se você acredita nele ou não. Historicamente, ele tanto é verdade que ele dividiu a história. A nossa cronologia é baseada na vida de Cristo. Eu não sei se você sabe disso, mas quase 70% de toda a parte jurídica do Brasil, de vários países, são baseadas na lei de Moisés. Sabia. Que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, por exemplo, por que eu não posso roubar? Porque está escrito na Bíblia, não roubarás. Os peritos jurídicos entenderam que isso era um manual básico de convivência e incluíram como crime em maioria dos países. Então, a gente tem que lembrar que, independente da sua fé, a Bíblia deu base não só para a jurisdição, mas para várias outras coisas, como todo o processo de ética, né? Ou seja, enganar... Eu te enganei dizendo que o restaurante abria às 5, mas eu só queria te trollar. Na verdade, abre às 7, você ficou lá 2 horas parado. Eu não vou ser preso por isso, não é crime, mas é antiético. Então, não só a parte criminal, mas a parte ética e moral do ser humano está baseada no que está escrito. Onde que você vai em Israel que você fala, puta, aqui eu tenho uma... Cara, que eu gosto. Lembra agora do Brunet Guia,
Na hora que você chegava nesse ponto, chegou o ponto que eu adoro contar pra vocês o que aconteceu aqui. Eu consigo ver você guia, cara. Você não consegue ver guia? Eu tenho cara de guia, eu tenho cara de beduíno aqui, beduíno. Mas cara, você tem esse lance do... Eu amo isso. Essa habilidade professoral. Tem. Essa habilidade tanto que até hoje eu levo o grupo Israel sem trabalhar mais com isso. Eu faço por prazer, pego o grupo todo ano e levo. Tipo, turma, tô indo pra Israel, quem quer ir comigo? Vou como teu professor, quer vir, vem. E eu acho que tem muita coisa impactante em Israel. Rio Jordão, Mar da Galileia, o Mar Morto, o deserto da Judéia, a cidade de Jericó, a cidade de Belém. Mas quando eu paro, o ônibus, ele para no Monte das Oliveiras, que foi onde Jesus foi preso. E do Monte das Oliveiras, você desce do ônibus, você bate com Jerusalém. Você está num montezinho vendo Jerusalém um pouco mais embaixo. Você vê aquela cúpula dourada, você vê a cidade toda, os 12 portões, toda a história mais forte da Bíblia passou ali. Sempre tem 12, né, cara? A 12 é um número muito forte na Bíblia, né? Os 12 apóstolos, os 12 portões de Jerusalém, as 12 tribos de Israel. O número 12 é muito forte na Bíblia. É um número, como a gente fala na teologia, um número profético, que aponta coisas que estão por vir. Mas esse é um assunto mais complexo pra gente lidar aqui. Mas cara, me explica mais sobre o profético, meu pai. Isso é doideira. Mas aí, você gosta de estar nesse monte pra ver cara, a vista que te chama a atenção? É a vista e saber que esse era o lugar que Jesus preferia em Jerusalém. A Bíblia diz que toda vez que ele queria meditar, ele ia pro Monte das Oliveiras para poder ficar olhando para Jerusalém e pensando, orando. Foi do Monte das Oliveiras que ele olhou para Jerusalém e falou: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis te agasalhar como uma galinha agasalha seus pintinhos, mas você que não quis. Então ele lança ali um juízo sobre Jerusalém e fala: pô, eu vim para os que eram meus, mas os meus não quiseram me receber. Né? Porque ele justamente foi condenado pelos judeus, que era o povo dele. Então... Jerusalém te provoca experiências sensoriais muito profundas. Muito profundas. Você consegue ter corpo, alma e espírito tocado ao mesmo tempo. Talvez seja o único lugar do mundo que toca corpo, alma e espírito ao mesmo tempo. Às vezes você está na Grécia, num super cruzeiro, e você tem a sua alma tocada pela oportunidade. Caramba, olha onde é que eu tô. Caramba, Santorini está aqui na minha frente. Aí seu corpo arrepia, tocou corpo, tocou alma. Mas para tocar corpo, alma e espírito é o ponto de contato que Deus colocou dentro de todo ser humano, o cara acreditando ou não, ele tem um espírito, porque é o ponto de contato, é como se fosse o fone que está aqui, por onde Deus vai falar com você, pelo espírito que ele colocou dentro de você. Isso todo ser humano tem. E poucas coisas conseguem tocar corpo, alma e espírito ao mesmo tempo. Eu acredito que Israel é uma dessas poucas coisas. Forte, né? E o Muro das Lamentações? Tenho curiosidade. O Muro das Lamentações... Tem uma energia pesada? É alta? Não tem nada em Israel que seja pesado. É pelo nome, né? Muro das Lamentações. Mas é que o pessoal vai lá para orar e tal. Tá. Mas o jeito que eles movem os judeus, ele inclina para frente para orar, então parece que ele está lamentando. Tá. E daí vem o nome. Mas é um dos lugares mais espirituais para mim também. É um lugar que eu gosto muito de ir de madrugada, por exemplo. Às vezes eu chego no hotel com grupo, aí te janta, conversa, ri, quando dá umas 11 horas, meia-noite, eu geralmente vou andando do hotel até o Muro das Lamentações, ou sozinho com algum amigo que está comigo, ou com a Janine, que geralmente vai comigo, e a gente passa ali 1 hora no muro orando e entregando nossos agradecimentos a Deus. Eu gosto muito dessa parte também. E geralmente eu vou à noite. 40 vezes para Israel. 46. Você vê uma conexão assim hoje? Não esqueça 6, né? Por Porque favor. deu trabalho, né? Foram horas viajando, você não vai roubar essas horinhas, não. Pensando bastante em inteligência emocional, né? E que hoje a gente vê muito em falta. Muito. A conexão da falta da inteligência emocional das pessoas hoje com a falta de conexão com a Bíblia? Boa pergunta essa, hein? Boa pergunta. É uma incógnita, vou te explicar por quê. Por exemplo, para eu praticar a Bíblia, basicamente eu preciso ter inteligência emocional. Tá. Porque muita coisa que a Bíblia te pede, você não consegue fazer sem inteligência emocional. Por exemplo, a Bíblia diz: ame seus inimigos, ore pelo que vos perseguem. Você fala, o cara está me perseguindo, eu vou orar por ele? E orar no sentido de bênção, né? De amaldiçoar o cara. Você fala, cara, abençoa o cara, ele não sabe o que está fazendo. E tal. Como Jesus orava pelos inimigos. Ó, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Sim. Ou seja, deixa pra lá, não condena eles por causa disso, não. Eu sei que eles estão errados, mas eles estão ignorantes, sabem o que estão fazendo. Isso é muito difícil. Então, é uma união entre o crescimento da sua espiritualidade com a sua inteligência emocional para você conseguir praticar a Bíblia.
Quanto mais você se aproxima da Bíblia, naturalmente você tem mais inteligência emocional. Mas também você tem que buscar mais a inteligência emocional, inclusive a parte técnica mesmo da coisa, para poder entender mais a Bíblia. Ou ter força para praticar, vamos dizer assim. Não para entender, porque você entende pelo Espírito Santo, diz a Bíblia, que ele é um intérprete das Escrituras para você. Mas para você praticar, você tem que ter inteligência emocional. E é legal do Brunet porque você estudou a fundo as duas pontas, né? Exatamente. Você estudou a fundo as duas pontas. Enfim, fez até facula nos Estados Unidos também, né? De inteligência emocional. Mestrado. Uhum. E toda hora você vê batendo aqui, toda hora que você fala assim, já vi de onde veio isso daí. Tem isso daí ou não? Cara, quando uma pessoa fala de um assunto, não entendi. Não, por exemplo, quando você vê alguma coisa da inteligência emocional que nada mais... sim, não, isso acontece... Puta, isso aqui tá lá. Sabe onde é que esse conflito acontece muito? Eu vejo, às vezes, um cientista anunciando uma parada. Gente, a Universidade de Glasgow descobriu, olha, no último descoberta, que a felicidade está no compartilhar. Eles fizeram uma pesquisa e 100 pessoas ganharam 10 libras para gastar consigo mesmo, mais 100 pessoas ganharam 10 libras para gastar com outro. E 96% dos que estavam felizes estavam no grupo dos que compartilharam. Vocês estão brincando comigo. Isso está na Bíblia há 2000 anos. Então o cara vai anunciar agora na Universidade de Glasgow que agora que descobriram o segredo da felicidade, mas a Bíblia fala que é melhor dar do que receber. Que o senso de você estar cumprindo o teu propósito está em você ajudar os outros. São tantas bases bíblicas para isso. Então eu acho que a Bíblia dá respaldo para a ciência dá respaldo para a Bíblia, eles não são inimigos. Até porque tudo que deu certo na ciência, a Bíblia já dizia 2000 anos antes. Então, o que eu mais me surpreendo é com a inteligência emocional também. Por exemplo, qual é uma das bases da inteligência emocional? O autocontrole. Verdade. Sem autocontrole não tem inteligência emocional. É a base da inteligência emocional. Aí você vai ler a Bíblia, 2000 anos atrás, não tinha inteligência emocional ainda. A Bíblia fala que o fruto do Espírito, primeiro, é domínio próprio. Ou seja, quando você tem o Espírito Santo, que é a parte sensível de Deus em você, a primeira coisa que você ganha é o domínio próprio, que nada mais é do que o autocontrole. Então, o fruto do Espírito é um nome teológico para a inteligência emocional. Por que você acha que o mundo em si ele é tão carente de prova? Tipo aquela coisa, precisa ver para crer. Esse ditado que dói, né? Quando a pessoa... E tem muita gente que é convicto, não precisa ver para crer. Precisa ver para crer, precisa ver para crer. Por que você acha que o mundo assim é tão carente? E como é que foi para você essa experiência de ver para crer? Porque é uma coisa... Você concorda que o ver para crer é meio que antagônico à fé? Porque fé é meio que quando você tem 100% de certeza em algo com zero de garantia. Você não precisa ver, exatamente. Você está no escuro e tá caminhando que você sabe que vai chegar. Né? Então né? A Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam, mas você ainda não vê. Eu estou esperando, não consigo ver, mas tenho certeza que vai chegar. Isso é fé. Então, assim, as pessoas estão sempre querendo ver para crer e muitas veem e continuam duvidando. É verdade. Então, Deus já sabia de tudo. Deus já sabia de tudo. Por exemplo, antigamente na Bíblia, você podia casar várias vezes. Aí o apóstolo Paulo falou assim, olha, por causa da prostituição, que cada um tenha uma só mulher. Por quê? Porque Davi tinha 700, que podia, e foi em cima da mulher que não era dele. Porque, na verdade, se não tiver regra, o ser humano não respeita. É verdade. Tem que ter. Tira a regra. Esses dias eu fui num banheiro público, aí estava em frente ao mictório, estava assim, favor urinar no mictório. Falei, mano, vocês estão brincando. Tem que escrever isso? Mas se o cara escreveu, foi por quê? Porque alguém estava fazendo fora. Justo. Então você tem que criar regra quando tem alguém quebrando o protocolo. E a Bíblia ela não é um conjunto de regras, é um conjunto de princípios. E quando você quebra princípios, os homens criam regras. Entendeu? Entendi. Então, é muito importante que quanto mais você se apega à Bíblia, mais você vai cumprindo princípios, mais você vai tendo resultado por causa dos princípios e debaixo de menos regras você vive. Então, eu tenho me aproximado de Deus assim de uma forma espiritual, mas não religiosa. Ou seja, eu não quero ver... Deus teve que provar muita coisa para mim, que eu sou um homem incrédulo como qualquer um. Tá. Eu lembro de um programa que eu vi, eu não lembro qual foi o ano do acidente daquele Flávio Silvino, que era um ator da Globo, filho do Paulo Silvino. Sim. Ele fazia Vamp, lembra? Muitos anos atrás. Até que ele voltou a fazer novela, mas estava com sequelas. Exatamente. E aí eu lembro da entrevista do Paulo. Eu era moleque. Não lembro quantos anos, mas devia ter 12, sei lá, 13 anos.
Eu lembro da entrevista do Paulo Silvino no Faz Fantástico. uns 50 isso. 50 anos. Você tem 2, então vai fazer 57 anos. Não, aí o Paulo Silvino olha pra câmera no Fantástico e fala assim, ó. E quando eu vi meu filho deitado, o médico falou que provavelmente ele não ia voltar à vida. Então eu peguei a mão do meu filho e falei, Deus, se você existe, o meu filho não vai morrer. E aí passou 2 dias, o filho dele, eu não sei quantos dias, não lembro agora exatamente, mas o filho dele abriu o olho e falou com ele. E aí ele olhou para a câmera e falou, e a partir desse dia, Deus nunca mais precisa me provar nada. Eu era um garoto, ele não era nenhum religioso, Paulo Silvino, né? E eu falei, caramba, tem pessoas que nem são da igreja como eu sou, e Deus já não precisa provar nada, e eu fico pedindo um monte de prova a Deus. Então, isso foi uma coisa que me ensinou. Entendeu? Eu lembro que eu passei a minha vida toda sem pedir nenhum tipo de prova a Deus. Será que Deus existe? Até eu quebrar. Quando eu quebrei, eu criei essa revoltinha no coração. E Deus me provou que existia. Deus me provou em várias coisas, assim. Coisas que só Ele podia fazer mesmo. Então hoje eu já não preciso mais de nenhuma prova. E eu acho que é, entre aspas, a cada 12 pessoas, uma precisa de prova. Não são muitas. Muitas acreditam... Ao 12. Mas onde é que está essa base? Nos discípulos. Dos 12 discípulos de Jesus, só Tomé pediu prova. Jesus, quando apareceu depois de ressurreto, só Tomé falou assim, não acredito que é você. Só se eu ver a marca das tuas mãos, só se eu ver o rasgo que está aqui do seu lado e a marca dos pés. Aí Jesus tem que mostrar para ele. Ou seja... Por que as pessoas já chamam outro de Tomé? Precisam ir para crer, né? É isso aí. Né? Por causa do discípulo Tomé, do apóstolo Tomé, que pediu para ver, porque não estava acreditando que era Jesus. Jesus estava na frente dele e falou, não é possível. Não, mostra a mão aí então. E mostra também que Jesus não se ofendeu com isso, não se vingou. Você está duvidando de mim? Que nem a gente faria. Uhum. Jesus tá bom, vou dar mais uma chance para você. Porque Deus é misericordioso até o final. Eu até os meus 17 anos, nossa, com muita força, eu sempre usei minha fé como oficina dos meus próprios desejos, cara. Era só pedir, Bruné. Eu só pedia. Pra mim, a fé era uma oficina de criar os meus desejos. E eu vejo que isso é um grande ponto de gargalo. Não consigo afirmar com exatidão, mas eu vejo que são 2 pontos, assim. Que a fé, que eu vejo que é um ponto de que muita gente se encontra. Assim, parece que é um afunilamento. Sabe, curva de rio. As pessoas que usam a fé como oficina dos seus próprios desejos. Por exemplo, aquela pessoa que às vezes reza todo dia à noite é pra pedir. Eu espero que amanhã eu consiga isso. E é oficina de desejo ali. Vamos lá. Coloca ali. E aquelas pessoas que resgatam a fé no momento de muito desafio. Eu vejo que são 2 pontas. Por que você acha que... Eu não sei, é uma percepção particular minha, tá? Que são curvas onde muita gente se encontra. Muita gente se encontra e fala assim, puta, é verdade, eu peço pra cacete, cara. Só peço. E a tua visão disso? Quanto é legal, não é legal, pedir demais, não pedir? Qual que é às vezes, sabe, qual que é o ponto limite de... Eu acho que a sua relação com Deus é baseada nas experiências que você teve. Tá. Então, quem não teve nenhuma experiência com Deus ainda vai pedir coisa até sem noção. O próprio livro do apóstolo Tiago, capítulo 4, diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes com os vossos próprios prazeres. Uau. Então, nossa, repete, cara, achei incrível. Tiago, capítulo 4, tá. Diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes com os vossos próprios prazeres. Então, o cara chega para Deus e fala assim: Deus, eu tô querendo muito uma Ferrari, sabe? Eu tô querendo me levantar nessa vida. Eu falo, cara, por que eu vou dar uma Ferrari pra esse cara? Não tem sentido, sabe? E tem gente pedindo aquilo que quer pra Deus, que é como se fosse pedir uma Ferrari. Não tem sentido pra Deus. Eu falo, não tem sentido eu te dar isso. E tem gente que tá pedindo algo pelo outro, às vezes. É pedir e é legal isso, né? Tem gente que acha que Deus é seu servo, que Deus vai atender tudo. E, na verdade, Deus dá conforme a sua vontade. Então, antes de você se tornar um perito em pedir, entenda qual é a vontade de Deus. Que é muito mais fácil você encaixar o teu pedido com aquilo que Ele quer. Vou dar um exemplo. Tem uma oração, uma pregação minha no YouTube chamada Oração Inteligente. Tem quase 3 milhões de views no YouTube, só essa pregação. Tá. E eu explico o seguinte: por que a oração inteligente? Porque tinha uma mulher em Israel chamada Ana, que era, quando não pode ter filho, estéril. Era estéril. Tá. E o sonho dela era ter um filho, e ela não conseguia ter filhos. E naquela época podia ter mais de uma esposa. O marido dela, Eucana, tinha uma outra esposa chamada Penina, que tinha filhos e ficava caçoando dela. Então, todo ano ela subia no lugar onde era feita a adoração, que na época não tinha Jerusalém, e ela
ela estava em formação, esse processo de Jerusalém e tal, e ela sacrificava ao Senhor e pedia um filho. E a Bíblia diz que Deus, vendo que ela estava sendo caçoada por outra, Deus intervém a favor dela. Porque a Bíblia diz assim que quando o teu inimigo cair, não ria dele. Porque Deus pode ver isso e ter misericórdia do inimigo. Uhum. Então, assim, cara, a Bíblia é muito perfeita. O negócio foi escrito 1000 anos antes, encaixa com o que está acontecendo aqui. É um negócio assim, cara, é muito perfeito. Meio aquela coisa que um cara caiu, nunca torça contra alguém, né? Exatamente. Não, segue tua vida, deixa a justiça de Deus cuidar. Da mesma forma, não procura a justiça própria. A Bíblia diz que nós temos um advogado, Jesus Cristo, é ele que resolve. E eu creio nisso e estou de pé até hoje, 40 anos de idade, estou seguindo. Tá. Então, ela pede e Deus apressa o pedido dela primeiro porque ela estava debaixo de perseguição. Toda vez que você está debaixo de uma perseguição, de uma calúnia, de alguém querendo competir com você, sendo injusto com você, Deus sempre fica do lado mais fraco. Deus sempre fica do lado do órfão e da viúva. Está na Bíblia, está escrito, não é o que eu acho, não. Então, nunca oprima o mais fraco, que geralmente Deus toma um partido do mais fraco. Segunda coisa que a gente aprende aqui é que ela começa a pedir um filho a Deus, começa a pedir um filho a Deus, começa a pedir um filho a Deus e Deus nunca dá. Mas tem uma época que o povo de Israel começa a pedir um profeta. Nós precisamos de um profeta, nós precisamos de um profeta. Ele fala, caramba, eu preciso fazer nascer um profeta. Deixa eu ver quem está na fila dos pedidos de filho. Então ela queria um filho, Deus queria um profeta. E aí em um dos anos ela faz uma oração. Ela fala assim, ela alinhou a oração dela. Se tu me deres um filho, eu te devolvo o mesmo filho como um profeta. Ele falou, tá fechado, pronto. Deus dá o filho para ela no mesmo ano. Tira a vergonha dela, porque aí acaba aquela perseguição, a outra para de caçoar, não sei o que, papá. E ela pega Samuel, nasce o famoso profeta Samuel, daí vem o famoso profeta Samuel, que foi o profeta que ungiu Davi a rei, pai de Salomão. E ela devolve ele no templo e fala assim, ó, tá aqui meu filho. Quando ele desmamou, ela levou no templo e falou, tá aqui, eu devolvo. Aí a Bíblia diz, e Ana volta para casa e tem muitos outros filhos e filhas. Então, é uma história assim que mexe muito com a minha fé, porque é você alinhar a sua oração com a vontade de Deus. Aí as coisas acontecem. Se eu pedir coisa que não tem nada a ver, eu falo, tá doido. É a mesma coisa, eu tenho 4 filhos. Meu filho José chega, pai, você me ama? Claro, filho, te amo. Me dá uma Lamborghini? Não tem sentido nenhum esse pedido. Não tem sentido, você não tem idade, você não tem carteira. A gente não tem dinheiro para isso. Eu vou pedir pro tio Caio, quem sabe ele transfere. Tio Caio faz um pix pra gente. Mas isso é uma coisa que eu sempre falo, né? É o quanto a gente julga as coisas. Ah, tá dando errado. Mas tá dando errado porque dentro do seu julgamento você acha que tá dando errado. É o seu modo de ver, a sua interpretação. É o seu modo de ver. E lá na frente, em algum momento, isso vai fazer sentido do porquê que tá dando errado, mas na verdade tá dando certo. Isso tem a ver com uma frase que eu coloquei num dos meus últimos livros. Agora eu coloquei o seguinte, o que você chama de problema, Deus chama de treinamento. Então para você é um problema. Espetacular. Exato. Entendeu? Você tá vendo como problema. Deus que tá lá de cima já viu a linha do tempo toda, viu a timeline, já viu... Ele falou, isso aqui é um treinamento necessário para você entender isso aqui na frente. Só que você não consegue chegar lá na frente, então você acha que é só um problema, e não é um treinamento. É muito bom viver assim, com essa linha. Não facilita o encarar de cada coisa? Não, facilita muito. A gente acabou, por exemplo, de perder uma amiga muito querida, morreu. Ataque do coração do nada, nova. Buf. Chegou lá no enterro, aquele clima normal de enterro, o pessoal chorando e tal, mas não tinha ninguém depressivo, não tinha ninguém angustiado, porque todo mundo ali tinha a mesma fé. A fé em Cristo faz você enxergar a vida mais leve. Sim. Primeiro que é a única fé que te dá esperança para tudo. A Bíblia diz em Romanos, nenhuma condenação há para o que está em Cristo Jesus. Então o cara está oprimido por causa do passado que ele teve. A mulher acha que nunca mais será perdoada por causa da vida que levou lá no passado. E Jesus fala, não, em mim todo mundo é nova criatura, eu deleto o teu passado. Eu deleto o teu passado e escrevo o teu futuro. Aí dá esperança. Morte. Essa terra aqui não é o fim, é só o começo. Então você morre, você começa uma nova vida e eterna agora. Então, não existe nada, nenhum problema que você me traga que o evangelho não ofereça uma esperança. E leve. Leve, tranquilo. Como que você estuda a Bíblia? Você um, dois, três e abre ali. Não. Depende. Se eu preciso ser intencional numa mensagem, geralmente eu prego uma vez por semana para YouTube. Tá. Né? Eu sou intencional. Eu penso num tema. Tá. Tipo assim, essa semana eu quero falar sobre o medo.
Geralmente baseado no feedback que as pessoas estão dando nas redes Ou você sociais. levanta, gente, o que vocês estão precisando? galera, dá Exatamente. feedback. Ou baseado em algo, que é um termo crentez, né? Mas baseado no que Deus me falou. O que Sim. isso quer dizer? Feeling. No feeling. Tá. Exatamente. Explicando de uma forma técnica, prática é feeling. Uhum. O que Deus me falou? Cara, eu senti que medo é um problema que está açoitando a alma das pessoas. Eu quero trabalhar isso. Aí eu vou na Bíblia e começo a procurar todas as passagens que falam sobre medo e monto o que a gente chama de sermão. Um início, meio e fim da base bíblica sobre o medo. E como que você acha? Aí você tem que conhecer a Bíblia, né? Você tem Muito que conhecer a legal Bíblia. isso, né, Você cara? tem que conhecer a Bíblia. Agora, para quem não conhece, hoje a gente tem uma facilidade na tecnologia que são as Bíblias online. Sim. Você entra numa Bíblia online de aplicativo, digita medo, vai aparecer todos os versículos. Meu que tem maior medo. desafio, eu estudei em colégio religioso até os meus 14 anos de idade. Eu tinha aula de religião, eu lia a Bíblia 2 horas por dia. O meu maior desafio, principalmente quando você é, enfim, e quando você é novo e você, muito mais, como o que você falou, às vezes você aprende pelo olhar de um terceiro, não é o teu olhar e a tua sensibilidade, é o que você falou, a sua água não fica tão limpa assim, mas eu sempre questionei porque não existia um plano cronológico. Você me perguntou isso, né? Por que não existe essa cronologia? Existe, né? Começa em Gênesis, termina em Apocalipse, mas não tem uma sentido lógico como um livro, Não. capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Não, e não necessariamente a Bíblia, do jeito que está posta ali, não é uma ordem cronológica de verdade, Sim. né? Então tem livros que aparecem primeiro, mas foram escritos depois em ordem cronológica. É por isso que você precisa estar debaixo de uma orientação. Uma coisa que eu estou fazendo muito no Café com Destino pela manhã é orientando as pessoas a como ler a Bíblia. Isso é muito legal, Porque cara. desde os nossos amigos, né? Pô, Tiago Negro, outros amigos já chegaram para mim, cara, me ensina a ler a Bíblia. E você falou pro Negrão, falou assim, Negro, você sabia que a palavra mais dita na Bíblia é dinheiro? Eu lembro que quando você disse mudou a vida dele, cara. Isso aí. Ele falou, não acredito. Não acredito que dinheiro é a palavra mais na Ele Bíblia. falou, não quero saber o negócio da Bíblia, não, e tal. Eu falei, cara, você sabia que a palavra mais citada na Bíblia dele? Ele falou, mentira. Eu falei, vou te dar uma Bíblia. Dei uma Bíblia para ele e começou. E um dos desafios do Negro mais legal, que ele fala, que um dos mais gostou também foi do Salomão, né? Que ele fez o desafio do Salomão. Exatamente. Porque eu aconselhei a começar lendo pelo livro de Provérbios, que é o livro de Salomão. E é muito aplicado para o dia a dia o livro de Salomão. Provérbios é um livro muito atual até hoje, né? Aliás, toda a Bíblia é muito atual. E o que não parece atual, mas isso aqui o cara fazia um sacrifício de animal para não sei tal coisa, aí vira histórico, não é Sim. desatual, não é desatualizado, é só histórico. Tá. Você entende como foi o processo cultural até a gente chegar nessa evolução de hoje. Uhum. Então, eu sou um defensor da leitura bíblica, não necessariamente deixo claro da religião, mas da leitura bíblica eu sou um defensor e eu acho que esse é o caminho para a gente resolver vários problemas que estão acontecendo na sociedade. Então você recomenda, por exemplo, a turma que tá ouvindo aqui a gente, Começa por livro de Provérbios, começar por Provérbios. porque Provérbios é um livro mais prático da Bíblia. Tipo assim, ó, honra teu pai e tua mãe. Não fica indo muitas vezes na casa do teu vizinho que você vai se aborrecer. Tá escrito, tá escrito. Ou seja, é como se fosse o nível de compreensão é mais easy. É o nível easy. Sabe um devocional diário? Tipo assim, ó, lê Sei. isso aqui pra você fazer todo dia. Sim. Filho, obedece teu pai, não envergonha tua mãe. No final da vida é isso que vai contar. Coisas assim. Provérbios é bem na veia, assim. Direto e plá. reto. Depois, você pode ir para Salmos, que é um livro mais poético. É um livro de Davi, do famoso rei Davi. É um livro que ele fala muito com Deus. Deus, minha alma está angustiada. São orações poéticas. Uhum. E, principalmente para quem está sofrendo, o livro de Salmos ensina muito. Se você lê o livro de Salmos sem estar passando por uma dificuldade, você não entende da mesma forma que passando. Porque eu lembro que nos momentos mais desesperadores da minha vida, eu abria Salmo e falei, meu Deus, estou me sentindo igual o Davi. É isso aqui, ó. É isso aqui que eu estou passando. Aí ele vai contando o que ele está sentindo, no final ele dá a solução. Ele fala, pronto, peguei. Já entendi. Entendeu? Tem um salmo que ele começa assim, Senhor, eu queria ter asas como a pomba para voar pro meio do deserto e desaparecer. Pô, quem nunca falou, cara, eu quero desaparecer, que coisa chata, que crueldade esse mundo, que essa injustiça que eu tô passando. E ele fala assim, mas eu confiarei no Senhor, porque tu és a rocha da minha salvação. Dessa rocha sai a água que eu preciso para beber. Ele começa a mostrar a dependência que ele tinha em Deus. Tipo assim, ó, esse problema que está acontecendo eu não vou conseguir resolver mesmo, então eu vou acreditar que o único que já viu o meu futuro, que isso é orar, tá, gente? Orar não é ser religioso. Orar é consultar quem já te viu no futuro. Uau. É você fazer uma consulta com quem já sabe o que vai acontecer. É por isso que eu sou um cara de oração. Não é porque eu sou religioso, é porque eu tenho muito interesse em saber o que está por vir para sair na frente. Entendeu? E sou um cara grato também. A oração tem muito a ver com gratidão. Eu agradeço muito a Deus por tudo que eu tenho. Tenho 4 filhos, tenho uma esposa maravilhosa, tenho pessoas que me ajudam, tenho uma equipe
tenho graça de Deus para falar e ajudar muita gente pela internet, pelos livros. Só Tem Deus pode amigos fazer. muito legais. Tenho amigos, não todos legais, mas muitos são. E é verdade, a amizade é um grande presente de Deus, porque a amizade faz a caminhada da vida ser mais leve. A gente entra na vida com um fardo muito pesado, né? Com uma mochila muito pesada. Os amigos, por causa das risadas, da confidência, sabe? Vai tirando um pouco o peso da mochila, vai ficando mais leve. É por isso que Jesus é o nosso maior amigo, diz a Bíblia, porque a Bíblia diz que quando você entrega a sua vida para Jesus, ele troca o seu fardo, a sua mochila pesada e fala assim, ó, vinde aprender de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Ou seja, eu vou sempre te ensinar, nunca vou gritar com você, nunca vou perder a paciência. Eu sempre vou ser humilde. A pergunta mais besta que você me fizer, eu vou te responder que eu sou humilde. E o meu fardo é leve e meu jugo é suave. Então, tipo assim, a gente vai trocar. Você me dá o teu pesado, eu te dou o meu leve e você vai conseguir caminhar essa vida com tranquilidade. Então, a questão de servir a Jesus, apesar de ser obrigatoriamente necessário usar a sua fé, não necessariamente você precisa ser religioso. Ou seja, está dentro de um conceito humano de religião. Mas você vai ter que ativar a sua fé para acreditar. Por quê? Porque não dá para acreditar em Jesus, por exemplo, sem ter fé, sem acreditar que ele ressuscitou dos mortos, que a ciência não explica. Então tem coisas na Bíblia que se você simplesmente não acreditar, você nunca vai realmente botar para frente. Boa, quero uma pergunta sua. O que mais... Temos o Bruninho aqui na frente. Eu tô aqui, eu não tô falando nada, eu tô só assim, ó. Aqueles encontros que vocês estavam fazendo aos domingos, eu falei, gente, eu devia ter ido nesses encontros. Não estamos. Só o Caio que parou de ir. Agora vai ter 2 semanas. Só que agora eu vou ter que levar 3 crianças lá, ó. 2 anos sem ele, 2 semanas. Tava cuidando aqui, final de gravidez, tá sem babado no domingo. Vou mandar o Uber te buscar. Tá. Mas o... Não, eu falo porque a gente conversa bastante, né? Você me pergunta muita coisa, mas eu quero uma dúvida sua, Bruno, aqui na sua frente. Em relação a qualquer coisa. Não, você sabe que ele tava falando de medo, e era uma coisa que eu tava pensando muito no medo. Eu falei, olha que coisa louca, né? Estamos alinhados em relação a isso. E eu queria que você deixasse uma passagem, porque eu vejo que é uma das coisas que mais trava as pessoas, é o que mais para as pessoas, é a relação ao medo. E é aquele medo no futuro de coisas que nunca aconteceram, e aí você vive aquele cenário sem que as coisas aconteçam. Ó, 86% das nossas preocupações nunca vão acontecer. Então você vai ficar ansioso, vai ficar medroso, vai ficar travado por nada. A Bíblia diz que Deus dá sono aos justos. Então tudo que tira teu sono, tudo que vem, a insônia é algo do mal. Porque o sono é para os justos. Se você é uma pessoa justa, você tem que dormir. O medo não pode roubar isso, a ansiedade não pode roubar isso. Tem vários, quero lembrar isso, porque isso para mim, a Bíblia foi escrita 2000 anos atrás e é mais atual do que o Jornal de Amanhã. Caraca. Por quê? Porque, por exemplo, existem vários versículos que dizem não andeis ansiosos por coisa alguma. A gente está na década da ansiedade. A Bíblia, 2000 anos, fala, não andeis ansiosos. Se Deus não deixa faltar comida para o passarinho, você já viu o pombo morrer de fome? Eu estou morrendo de fome. Não existe. Deus não deixa faltar comida para o passarinho, vai deixar faltar para você? É verdade. É verdade. Deus não deixa de vestir os lírios dos campos, vai deixar de te vestir? Então, a Bíblia o tempo todo combate a ansiedade. E como se combate a ansiedade, já vou falar do medo, a Bíblia diz, lançai sobre ele todas as vossas ansiedades, através de orações, súplicas e ações de graça. Então o que é isso? Fecha a porta do teu quarto, ajoelha, fala, Senhor, estou preocupado com isso, estou preocupado com aquilo, mas eu acredito que o que eu não posso fazer, você pode estar na sua mão agora. Ponto. Acabou. Mais barato que o psicólogo, né? E resolve mais rápido. Eu acho que todo mundo tem que procurar uma terapia, se necessário. Estou falando no caso da ansiedade aqui, sim, né? Sim. Do dia a dia, você colocar diante de Deus. O medo, a Bíblia fala, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Quando você experimenta o verdadeiro amor, que o único verdadeiro amor só Deus pode dar, você, por exemplo, vence um dos grandes problemas do ser humano, que é o complexo de aceitação. As pessoas fazem loucuras na internet para ter like. É verdade. Porque eles querem ser aceitos. Tem gente que compra carro que não pode pagar só para ter o uau dos amigos, quer ser aceito. Meninas que vestem roupa que nem cabem mais, mas para as amigas falam, nossa, tá legal. Então, em troca de aceitação, a gente faz muita besteira. A gente compra o que não precisa, a gente mostra quem a gente não é para quem a gente não gosta. Às vezes. Exatamente, exatamente. E gasta o dinheiro que não tem. Esse é o pior. E quando o verdadeiro amor entra na sua vida, lança fora o medo. Ou seja, você não consegue mais sentir medo porque se sente protegido. E
é igual meus filhos pequenininhos. A gente, às vezes, a casa é muito grande, às vezes a gente tem que andar de um lado para o outro meio escuro. Aí o pequenininho Joaquim fala, papai, me bota no colo. Quando eu boto ele no colo, acabou o medo. Tá no escuro ainda, mas ele já não tá mais com medo. Que ele não tá mais sozinho. Ele tá comigo. Fala assim, papai tá comigo, acabou o problema. Então, isso é confiar em Deus, isso é ter um amor que lança fora o medo. E o medo também, ele te faz... Desculpa, o amor também te faz se sentir aceito. E aí acaba com esse complexo de inferioridade, de aceitação, que muita gente está sofrendo hoje também. Uau, hein? Uau. Que podcast, meus amigos. Você gostou de estar no podcast? Ó, esse podcast é uma benção. Gosto muito desse podcast. Cara, amei a sua Muito presença. obrigado, muito Puta, obrigado. a galera vai tirar muito valor. Foi uma aula, um espetáculo. Você, quando vê, você dá show, você arrasa. Você sabe Que disso, né? Não, Você dá arrasa. não. Isso é- Eu compartilho o que eu acredito. Isso. E eu acho isso muito legal, porque é do coração, é genuíno, é verdadeiro. Uhum. Então, continua com o Brunecast. Todo mundo que tá aqui tem que acompanhar o Brunet. Na temporada que tá um arraso do Brunecast. Siga também o Thiago Brunet, que faz live de manhã, faz à noite, faz de tarde, faz a hora que você quiser. Tem pra todo mundo. Tudo. É impressionante como essa dedicação. E realmente é o que você fala, né? A tua pregação tá nas atitudes. Acho que não tem pregação melhor. Todo mundo que tá aqui, de uma certa maneira, você prega hábitos, atitudes, o que você valoriza, o que você acredita, o que você não acredita, pelo meio daquilo que você faz. Uhum. Então, continua fazendo o que você vem fazendo, que só faz bem pras pessoas. Amor, gostou como eu gostei? Muito, demais. Brunet gostou Thank muito? you. Gostei muito. E parabéns pelo estúdio maravilhoso. Tá? A gente vai copiar várias coisas. Aqui a gente tá Aprendi tirando muito. foto de tudo. Muito bom, parabéns. E a todos, lembrando que o nosso podcast sempre disponível, a segunda-feira, logo pela manhã, e ao meio-dia, estreia no canal do YouTube, sabendo que agora temos um perfil no Instagram do podcast. Você devia fazer do Brunecast também, hein? É? Já fica aqui uma lição de casa. Um perfil no Instagram só do podcast, que a galera avisa quando tem episódio novo, tem os cortes. Por exemplo, vai ter passagens maravilhosas de Thiago Brunet. Vai encantar o nosso perfil. Vou usar o teu belo corpinho, o teu rostinho. Estou 2,8 kg mais magro também. Vai dar Comemorando a cada dia, a cada vitória. A cada vitória. Sem carboidrato uma semana. Sem carboidrato há uma semana. E temos o podcast. E também acompanhe Thiago Brunet nas redes sociais sem o H. Sem H, Thiago sem H. Thiago sem Brunet H. com T no final. Brunet com T no final, tem mudo. @Caio Carneiro no Instagram. E por enquanto, a Fabi Sawaia. Essa mulher não tem o carneirinho ainda, que me deixa um pouco possesso, Brunet, mas tá tudo bem. Tá na hora de mudar. Tem base bíblica pra dar agora. A todos, fica com Deus. Até um próximo papo. Tamo junto e tchau. Tchau!